Vou convidar aqui o nosso primeiro palestrante, que é o engenheiro Jorge Silva, que é gerente de desenvolvimento de negócios na Tecnofink, e ele vai falar sobre integridade em linhas através de reparo em materiais compósitos. Jorge, obrigado por participar com a gente, boa apresentação, tá? Opa. Boa tarde a todos, todo mundo está aí já vendo a minha tela? Tudo bem, estamos vendo sim. Ótimo. Então, meu nome é Jorge Silva, sou engenheiro mecânico, formado na UERJ, com ênfase em materiais. Já estou há 10 anos trabalhando com o sistema de reparo com material compósito aqui na Tecnofink, sou o gerente da unidade de reparos com materiais compósitos. E vou falar um pouquinho desses reparos não metálicos, que é uma alternativa de reparo e até mesmo de substituição de tubulações e equipamentos que sofrem desgaste, seja por corrosão interna, seja por corrosão externa, ou qualquer outro motivo de defeito. Então, aqui só para colocar todo mundo aqui na mesma página, vou da minha agenda aqui, eu vou falar um pouquinho de introdução a defeitos em tubulações, um pouquinho de introdução a materiais compósitos, tudo em 20 minutos, não tem muito tempo, mas vou ser bem breve nessas introduções, um pouquinho das normas internacionais, como elas funcionam, para fazer o reforço estrutural com material compósito, o passo a passo da aplicação desse sistema, alguns casos aqui, exemplos que a gente tem feito na prática, e finalizando com um Type Approval ABS de reparo com material compósito. Então, iniciando aqui um pouquinho do nosso dia a dia, aí tubulações offshore que sofrem defeito e desgaste, seja externo pelo ambiente agressivo, que não é novidade para ninguém aqui, que nós trabalhamos no setor offshore, mas também o desgaste interno, às vezes o defeito causado até mesmo por impacto. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia de manutenção offshore, e a gente tem algumas alternativas com relação a esses defeitos. Como que a manutenção vai tratar se você não pode substituir, devido a algum motivo, você não pode substituir o trecho? Então, ou vai ser realizado um reparo por processo de soldagem, ou vai ser aplicado um reparo mecânico, as famosas abraçadeiras, ou a terceira alternativa, que eu vou me aprofundar um pouco mais, os reparos não metálicos que utilizam resinas e materiais compósitos. Só alguns exemplos de reparo por processo de soldagem no nosso dia a dia aqui. Nem sempre é possível você encontrar o reparo por processo soldado como um reparo normatizado. Muitas vezes a gente encontra aí o famoso bacalhau, que é essa chapa calandrada ali, só ao redor do furo. E a gente observa que muitas vezes isso é feito de forma emergencial, não tendo um tratamento térmico adequado, e muitas vezes a zona termicamente afetada ali, você já pega uma tubulação fadigada, utilizada, com defeito, e ainda você coloca calor, então acaba que pode acelerar esse processo corrosivo na zona termicamente afetada. O outro reparo que a gente pode também executar é o reparo mecânico, as famosas abraçadeiras. Existem abraçadeiras mais engenheiradas, na qual você faz um projeto específico para aquele local, faz a injeção de polímeros. Então, é possível também fazer esse tipo de reparo mecânico, mas também existem abraçadeiras de prateleiras, vamos colocar nessa forma, que você pode aplicar ali numa situação emergencial, enfim, em que você tem um vazamento e você consegue também, normalmente em trechos retos, utilizar esse tipo de tecnologia de reparo. E aí, entrando mais especificamente no meu assunto, no qual eu sou especialista, já trabalho já há 10 anos com esses reparos não metálicos de longa duração, Então, vamos falar um pouquinho de material compósito, que é a combinação de dois materiais com propriedades físicas e mecânicas totalmente distintas. Então, você tem uma resina, uma cola e uma fibra, um tecido, e você combina os dois. A combinação desses dois materiais
tem como resultado um material compósito, que é sempre realizado na engenharia dessa forma, né? A matriz e um elemento que é a matriz, que é a resina, e o elemento de reforço, que é a fibra. A principal característica dos reparos com materiais compósitos está na relação peso e resistência. Quando você compara o material compósito com um material metálico, ele é muito mais leve e com as propriedades mecânicas similares. Hoje, na engenharia, a gente usa em diversos setores os materiais compostos. Eu gosto muito de utilizar essa foto do 787, né? Que 50% do seu corpo é feito de material compósito, né? Então, só para a gente mostrar a confiabilidade desse material também em outras áreas da engenharia. Passando aqui para normas internacionais que vão tratar de reforço estrutural, eu tenho como principal norma a ASME PCC2. A ASME PCC2 ela trata de reparos com processo de soldagem, ela trata de reparos mecânicos, as abraçadeiras, e a parte 4 ela trata especificamente de reparos com materiais compósitos. Então, a ASME PCC2 é que a gente tem usado de base para fazer todos os nossos projetos. Existe também a ISO 24817. Nesse caso, ele é um compêndio que só trata de reparo com material compósito. Então, vai desde qualificação, projeto, instalação, teste, inspeção. Foi a primeira especificação técnica que a engenharia passou a utilizar aí para reparos com materiais compósitos, mas virou norma em 2015. Outras normas que citam também como possível solução, a API 570 e a ASME B31, que não são específicas de reparos com materiais compósitos, mas que também tratam como possível solução. Falar um pouquinho da qualificação, né, rapidamente aqui, a norma ASME PCC2 e a ISO 24817, elas dividem em 2 tipos de qualificação: para defeitos não transpassantes, ou seja, para perda de espessura, quando você somente faz o reforço estrutural baseado nessa perda, né, de parede que você tem, ou para defeitos transpassantes, quando já há o vazamento, quando já existe o furo. Então, primeira etapa seria contenção do vazamento, que eu vou falar mais um pouquinho à frente como a gente faz isso, e o reforço estrutural com material compósito. Bem, trata-se de um projeto de engenharia baseado em normas internacionais. O primeiro anexo da norma aqui é o questionário da ASME PCC2. O que nós fazemos com esses dados? Esses dados eles são fundamentais e responsabilidade do dono, né, do operador do FPSO. Eu vou fazer um projeto de uma nova tubulação com materiais compósitos que só vai utilizar a geometria da tubulação defeituosa, com vazamento ou uma perda de espessura. A gente só vai utilizar a tubulação defeituosa como molde e eu vou instalar por cima daquela tubulação um projeto de engenharia de uma tubulação de material compósito com os mesmos dados da tubulação original, ou seja, eu vou restabelecer a integridade do trecho e provar isso através de cálculos, né? Então, algumas dessas perguntas, como, por exemplo, se a linha vai estar em operação, se vai estar despressurizada, isso tudo é fundamental para que a gente possa fazer uma avaliação de risco. Falando um pouquinho dessa avaliação de risco, vamos falar aqui alguns pontos importantes que a norma pede para que a gente faça. Avaliar a natureza e a localização do defeito. Se é uma corrosão interna, se é uma corrosão externa, onde está localizado o defeito, qual a sua dimensão, isso tudo é muito importante na nossa avaliação. Os dados de projeto e operação do substrato, eles poderão definir, por exemplo, a espessura que eu vou utilizar, o comprimento de cada reparo. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer essa avaliação e se os dados estão dentro dos limites de aplicação do sistema de reparo com material compósito.
O tempo de vida útil do reparo a ser utilizado, normalmente o nosso cliente fala, olha, eu vou trocar no próximo shutdown, preciso de 2 anos de garantia, ou fala, olha, não posso trocar esse trecho, preciso de 20 anos. Então, isso tudo vai influenciar também na avaliação de risco, se é um T, se é uma curva, se é um trecho reto, se é uma redução. Então, isso tudo também é avaliado. Se o sistema vai estar em operação, se vai estar quente, se vai estar frio, se vai, quem que vai aplicar, né? Se vai ser, por exemplo, um alpinista ou até mesmo um mergulhador, eu vou ter acesso por andaime. Isso tudo influencia na minha avaliação de risco. O preparo de superfície é uma das etapas mais fundamentais aqui. Eu vou falar um pouquinho à frente disso, né? Que você tem que remover toda a oxidação, você tem que remover toda a tinta e criar um perfil de rugosidade para que você tenha uma boa aderência do sistema de reparo com material compósito. E, é claro, os materiais do sistema de reparo devem ser os mesmos da qualificação, bem como todo o processo qualificado pela ASME PCC2 e pela ISO 24817. Após essa avaliação de risco, esse candidato poderá, sim, ter um memorial de cálculo. Quais são os dados que a gente tem nesse memorial de cálculo? Os nossos dados aí são espessura do reparo, que vai ser de acordo com o defeito e com os dados de projeto e operação do substrato, e também o comprimento do reparo, que vai ser de acordo com o diâmetro e também com o tamanho do defeito. A garantia dos reparos. Os reparos causados por corrosão externa, eles podem ser projetados por até 20 anos. George, por que os dados, por que esses reparos causados por corrosão externa, eles podem ser projetados para 20 anos? Porque no caso de uma corrosão externa, como a gente faz um preparo de superfície adequado, um SA2,5, a gente interrompe o processo corrosivo. A gente interrompe o processo corrosivo e aquilo que o substrato metálico perdeu de resistência, a gente vai completar com a bandagem, com material compósito, e aí você interrompe a causa e você reforça aquilo que o trecho perdeu, e é por isso que as normas internacionais tratam como um reparo de longa duração, assim como o ABS hoje também trata como um reparo de longa duração esses casos. Já os casos de corrosão interna, a gente não para o processo corrosivo, né? Então, aquele defeito pode ir aumentando ou surgindo novos defeitos com relação ao tempo. Então, essa taxa de corrosão interna é que irá definir o tempo de vida dos reparos, mas, normalmente, a garantia mínima que é dada são de 2 anos aí. O procedimento de aplicação, vou falar rapidamente aqui do procedimento de aplicação, né, que é totalmente responsabilidade de quem aplica, né, nesse caso a Tecnofink. Então, a primeira etapa, como eu disse, 80% do sucesso de um sistema de reparo com material compósito vem do preparo de superfície, a contenção do vazamento, a recomposição da geometria do substrato. Se você tem uma perda, você tem que tornar a geometria circunferencial novamente, para que as fibras ficam arranjadas de formas circulares, e também a aplicação do reforço estrutural com material compósito, que aí seria a bandagem. Então, como eu disse aqui, SA2,5 metal quase branco em toda a extensão do reparo, né? Porque o defeito ele fica centralizado, você tem uma área de ancoragem que é calculada pela norma, de um lado e do outro, mas todo o trecho precisa estar totalmente limpo no metal quase branco, e esse perfil de rugosidade de 50 microns no mínimo também ele é monitorado para que você tenha realmente uma boa aderência. Como eu disse, 80% do sucesso do reparo vem dessa etapa. Então, essa é a principal etapa que nós monitoramos para que a gente faça um reparo em acordo com a nossa qualificação, em acordo com as normas internacionais. Selando vazamentos, né? Mesmo que eu tenha um vazamento ali pequeno de óleo ou de água, né? A gente costuma dizer que se tiver ali sujo ou vazando em uma pressão que é possível você interromper com a mão, então é possível você também executar esse reparo com material compósito. A gente faz uma espécie de um bacalhau a frio. Eu primeiro
passo uma resina especial, mesmo com a superfície contaminada com água, mesmo com a superfície contaminada com óleo, mesmo com a superfície contaminada com gás. Trata-se de um reparo totalmente a frio, então eu vou ali passar uma resina ao redor do furo e também na chapa, e depois vou fazer essa soldagem a frio, vamos colocar dessa forma, né? Na verdade, uma aderência de uma chapa calandrada com uma resina de alto desempenho. E aí, essa é a primeira etapa antes de eu iniciar o meu processo, por exemplo, também de recomposição da geometria do substrato. Quando você tem uma perda de espessura ou você tem até mesmo furo, você tem que deixar lá a superfície circunferencial novamente. Então, você precisa preencher esses alvéolos com uma massa epóxi também. E aí a última etapa, e não menos importante, é onde se fala do reforço estrutural, né? A norma vai definir quantas camadas de reforço estrutural é necessária através dos testes de qualificação. Então, para cada reparo, você tem um cálculo específico, né? Às vezes, numa mesma linha, você pode ter espessuras diferentes de reparo. Por quê? Porque os defeitos variam. Você tem uma tubulação que aqui tem um defeito de 25 milímetros, mais à frente tem um defeito de 10 milímetros, lá na frente tem um defeito de 50 milímetros. Isso vai alterar o número de camadas que eu tenho que colocar de acordo com o cálculo da ASME PCC2 ou da ISO 24817. A bandagem ela é aplicada em toda a área do reparo, isso tudo já vem definido no cálculo, a gente tem um croquis para cada reparo, né, onde você tem um comprimento e o número de voltas que é preciso fazer com as bandagens. O controle de qualidade, isso é fundamental para que o nosso, por exemplo, o ABS, que é quem nos audita, veja que a gente cumpriu todos os passos de forma correta para que eles possam aceitar como longa duração. Então, o controle de qualidade, como eu disse, primeiramente, rugosidade, fundamental que você consiga monitorar essa rugosidade, né? É fundamental que você tenha esse dado para que você assegure que houve uma boa aderência do material compósito no substrato metálico. O durômetro, né, que é medição de dureza após 24 horas, ali eu estou conferindo se o meu material curou de forma correta, se ele atingiu a dureza que ele precisa atingir quando está totalmente curado após 24 horas. Então, é fundamental que a gente também monitore a temperatura de aplicação, a umidade relativa do ar, bem como a medição de espessura que a gente faz ali na área de ancoragem para ver se tem algum defeito ali de corrosão interna. Então, isso é tudo parte do nosso controle de qualidade que a Tecnofink precisa fazer. Já passando aqui para alguns casos, né? Aqui uma geometria também apresentando ali um vazamento ativo, 18 bar de pressão, 60 Celsius. Aqui é uma geometria que é um T, pega um trecho reto, logo depois uma curva, então não tem problema nenhum, a gente consegue fazer também nesse tipo de geometria, como pode ser visto. Esse segundo caso é um caso que você já havia quase degolado ali, próximo ao flange. Você pode observar o defeito aí num cordão de solda, né? Algum cordão de solda aí que foi executado de forma incorreta e aí você quase que degolou ali perto do flange, mas pressão de 8 bar, 70 Celsius. Então, ali a gente faz primeiro a contenção com essa massa epóxi, né, do trecho e do vazamento para a aplicação posterior do sistema de reparo com o material compósito. Passando para mais um estudo de caso, fluido campeão, apesar de pressão baixa, né? A água oleosa é um dos fluidos que a gente faz. Outro dado interessante também, hoje 80%, 77% do que eu faço é corrosão interna. Por quê? Porque a corrosão interna a gente só sabe quando ela já apresenta um vazamento, né? São pouquíssimos casos de inspeção que identificam esse tipo de defeito em tubulações, né? Então, corrosão interna é 77% do que eu faço. Então, aqui, substituição de abraçadeira, está lá uma abraçadeira no local, um reparo provisório, foi necessário substituir, então a gente removeu a abraçadeira, tinha um furo lá,
eu uso a técnica que eu falei para fazer a chapa calandrada ali no diâmetro externo ao redor do furo e depois faço o reforço estrutural com um material compósito que vai ser calculado de acordo com esse defeito e de acordo com os dados de projeto da tubulação original. Passando aqui para mais um caso, uma linha de óleo, esse caso foi um oleoduto, já com uma pressão bem mais elevada, 60 kg força por centímetro quadrado, defeito também próximo ao cordão de solda. Então, ali a gente fez aquela etapa de suavizar também todo o cordão de solda com essa massa epóxi para que proteja de futuros furos. E aqui já o perfil de rugosidade sendo monitorado, a bandagem aplicada, a dureza sendo medida, e no final a gente pinta ele, né, para proteger contra os raios ultravioletas. Então, por isso que ele fica nessa cor branca, que a gente usa uma tinta de raios ultravioleta, contra proteção contra raios ultravioleta branca. Muito interessante a gente falar o porquê, né, que esse sistema de reparo passou a ser considerado um sistema de reparo de longa duração, né? Porque a gente aqui está trabalhando com polímero, né, com resina, com epóxi, e a resistência à temperatura desse tipo de material, historicamente, inclusive, é a principal limitação, né, da aplicação do sistema de reparo com material compósito, é a temperatura. Então, num caso, por exemplo, de um evento de fogo, né, em alguns locais do FPSO, existe essa limitação de aplicação. Você tem que ter uma resistência à chama através da IMO A753 de nível 1, ou seja, o trecho ali ele tem que ser colocado num forno até 1.100 graus Celsius. Esse corpo de prova aqui é um corpo de prova com um furo, no qual a gente fez o reforço estrutural com material compósito, aplicou a proteção anti-chamas, foi colocado num forno. Isso aqui foi em San Antônio, no Texas. No Brasil ainda não tinha eu acho que ainda não tem esse laboratório, né? E aí a gente elevou até 1.100 graus Celsius num intervalo curto de 1 hora. Então, o corpo de prova sai totalmente carbonizado e precisa ser pressurizado para que seja aceito como um reparo de longa duração. Então, a gente conseguiu fazer isso. Fomos a primeira empresa do mundo a ter esse Type Approval do ABS, de reparo de longa duração. É exatamente pela aprovação nessa condição, né, de evento de fogo. Então, até aqui, aproveito que o Hamilton vai falar aqui hoje, né? Isso aqui foi um dos projetos que o Hamilton aí da Modec fez e solicitou em conjunto aqui com a Tecnofin que a gente fizesse, fomos pioneiros nisso, e também ao ABS, que falou aqui hoje mais cedo, também agradecer aí por tudo que a gente conquistou através desse certificado de Type Approval aí do ABS. No mais, algumas limitações que eu vou falar aqui, né? Pressão, quando você tem um furo, a gente tem uma limitação de fazer até 50 bar. Se for uma perda de espessura, a pressão ela não é limitante, então posso fazer para 400 bar, 500 bar, não tem problema nenhum, se for uma perda de espessura. A temperatura, que é a grande limitação desse sistema de reparo, não é a pressão, é a temperatura, até 149 graus Celsius. Preparo de superfície, eu já disse, sempre vou ter que fazer um SA 2,5, rugosidade de 50 microns, para fazer um reparo de longa duração. É um trabalho que gera uma PT a frio, então um trabalho considerado totalmente a frio, inclusive na etapa de preparo de superfície. Uma garantia comercial, normalmente a gente dá de até 5 anos. Então, o que é uma garantia comercial? Se acontecer qualquer problema com seu reparo dentro do período, porque o projeto é para 20 normalmente, mas dentro do período da garantia, se acontecer qualquer problema, eu vou lá, substituo sem custo algum para o meu cliente. O tempo de projeto, como eu disse, até 20 anos, de acordo com as normas, e você vai ter um relatório de aplicação com rastreabilidade de todas as etapas e totalmente baseado nas normas internacionais. Mas eu vou agradecer a todos aí pela atenção. Para mim é uma honra participar aqui desse projeto. Para mim uma honra aí ser palestrante. Agradeço demais a Tecnofin também por confiar em mim e fazer esse trabalho. E muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder lá no chat.
Ótima apresentação, Jorge, parabéns. Te agradeço aí a presença e peço que monitore o chat para possíveis perguntas aí da nossa audiência, tá bom? Bom, também queria ressaltar, né, e agradecer a Tecnofink não só pela apresentação, como também pelo patrocínio aqui pelo nosso evento.